Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Propósito. Eu sou a Ellen Ossanes. E eu sou a Vel Tamborim. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês de como Deus nos presenteou com esse projeto. Fica por aí. Tá nervosa, amiga? Um pouquinho. Eu também. Essa é a nossa primeira gravação, né? Nós estamos hoje só nós duas, para nós nos apresentarmos, contarmos para vocês um pouquinho de como Deus foi nos conduzindo, Deus nos trouxe a esse lugar de podcasters, de hosters, de hosts, né, que fala. Mas enfim, a Vel vai se apresentar primeiro, né, amiga? Vai contar um pouquinho sobre a história dela, o testemunho dela. Depois eu conto um pouquinho, daí logo em seguida a gente conta sobre como Deus nos presenteou, porque realmente foi um presente, né? Deus nos conduziu, enfim, foi um presente. Então, eu sou a Vilciane, né? Sou casada. Eu tô com o meu marido, com o Thiago, desde 2001. Sou mãe de 4 filhos. Todos dele, né? Porque sempre me perguntam isso. Vou deixar claro que são todos dele. Nós nos convertemos juntos através da vida da minha irmã e do meu cunhado, da Luísa e do David. Eles já frequentavam uma igreja evangélica, né? E sempre estavam nos convidando. E na igreja deles, eles têm as células. E eu comecei a participar da célula da minha irmã. O Thiago começou a participar da célula do meu cunhado. E lá a gente Isso lá na tua cidade ainda, né? Isso, lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Bem lá no interior. Longe. E a gente começou a participar das células, né, deles. E a gente começou a ir na igreja. As crianças adoravam ir na igreja também. A gente participou de encontro com Deus, de encontro de casais. E lá Deus foi ministrando, até que o dia que a gente decidiu entregar a nossa vida para Jesus e nos batizar. E no mesmo mês que nós nos batizamos, a gente casou. A gente morava junto, tinha união estável, mas a gente não era casado. Nem na lei dos homens e nem na lei de Deus, né? E nós nos batizamos dia 2 de dezembro de 2018. E no dia 12 de dezembro de 2018, a gente casou no civil. E a gente ganhou uma festa da minha irmã e do meu cunhado e de um casal de compadres nossos. Eles prepararam uma surpresa pra gente, né? Tanto que a minha irmã falou pra mim assim, coloca um vestido de noiva pra gente tirar umas fotos, não sei o quê. E foi bem legal, sabe? Então, Deus vem trabalhando nas nossas vidas. Claro, né, desde sempre, mas assim, de uma forma constante e forte, desde desse momento que a gente decidiu mesmo, sabe. Claro que nunca deixou de ser tão difícil as coisas, porque é difícil as coisas, né, não é tão fácil. Mas com Jesus pra gente foi mais claro, mais como que eu vou explicar? Não fácil, mas É menos difícil, né? menos difícil. Porque É mais leve. É mais leve, isso. Nós somos pais jovens, então a nossa caminhada sempre tem 4 pessoas. Sempre foram nós 2 e mais 4 pessoas, né, pra gente tá levando, ministrando, ensinando, brigando, né, que nunca deixou de acontecer. Óbvio, né? Mas os nossos filhos são bênçãos, são bem tranquilos, né. Nós temos 4, como eu já falei, e pra gente agora tá como a gente tá, eu acredito que foi um trabalhar de Deus, sabe, na nossa vida. Com certeza. Porque o entendimento que a gente tem hoje, a gente vê que foi a nossa maturidade que veio, sabe. Essa É um processo, né? É isso mesmo. Até me perdi agora no que eu estava falando. Mas, então, foi isso. E daí nós morávamos em Santo Ângelo, a gente morou em Porto Alegre, daí de Porto Alegre a gente voltou pra Santo Ângelo, e em Santo Ângelo veio a pandemia. E daí, como é uma cidade de interior, uma cidade pequena, acabou que o salário da gente não estava comportando as nossas necessidades. Eu falei pro Thiago, vamos embora. Ele pra onde? A ideia era ir embora pra São Paulo. Mas só que São Paulo, com criança pequena, né, tem toda uma logística diferente. E eu comecei a procurar emprego.
E aqui em Santa Catarina tinha uma vaga de emprego que se encaixava no perfil do Thiago. Eu disse: "Vamos", isso numa quarta-feira, tá, uma quarta-feira. Ele disse: "Vamos". No sábado, a gente começou a organizar nossas malas. No domingo, a gente já pegou um ônibus e veio pra cá, cada um com uma mochilinha, uma miséria de dinheiro. E Deus nos presenteou, sabe, a gente mora aqui nesse paraíso que é, É verdade, a nossa cidade é muito porque linda. é pela vontade dele, sabe, por tudo que a gente já viveu aqui, tanto que a gente chegou no meio de pandemia em 2020, meio de 2020. 2021 a gente quase perdeu o Thiago, ele teve covid, foi internado, foi entubado, e eu desesperada, porque eu estava aqui sozinha com as crianças, né. Mas a gente recebeu uma palavra nesse momento que ele estava hospitalizado. Um pastor que já era nosso pastor da outra igreja que a gente frequentava de Santo Ângelo, disse que tinha anjos lá com ele, que Deus enviaria um fôlego de vida para ele. E foi assim, esse pastor orou por ele numa sexta-feira, no sábado de manhã a enfermeira que estava com ele nos ligou por chamada de vídeo. Então acredito que é aqui onde a gente veio para firmar as nossas raízes. Já é a segunda vez que tu me conta essa história do Thiago com covid, e é a segunda vez que tu te Eu me emociona. emociono, sim. Que legal, glória a Deus. Jesus é muito lindo, né. É. E depois disso eu comecei a procurar uma igreja pra congregar, né, e as crianças também estavam cobrando, a gente estava um pouco afastada da igreja, algumas coisas nos acontecerem, a gente se afastou da igreja. E eu pesquisando na internet, né, que aonde que a gente ia, onde que a gente trabalhava próximo da Mais de Cristo, uma boa igreja também, né. E a gente marcou de ir na Mais de Cristo, só que a gente errou a entrada. E a gente acabou fazendo a volta e era um dia de culto na Palavra Viva. Então a gente: "Ah, vamos ficar por aqui mesmo, né". Quando a gente entrou lá, a gente assistiu o culto de máscara ainda naquela época. Daí tá, voltando pra casa eu comecei a ver na internet, né, é Palavra Viva, não sei o quê. Daí quando eu vi que era do Ministério Avivar, que era da Fernanda Madaloni, eu disse: "Ah, é ali que a gente vai ficar agora, né, é ali que a gente vai ficar". E a gente foi muito bem recepcionado, porque as crianças eram pequenas, né, participaram do Kids, eles adoraram, não queriam ir embora. E ali começou a nossa caminhada. E a gente tá ali já desde 2021. E foi ali que eu conheci a Ellen. Calma, olha o spoiler. Tô brincando. Glória a Deus, amiga. Que lindo, teu testemunho é uma benção. Enfim, eu sou a Ellen, tenho 25 anos, eu sou jornalista e empresária, sou casada há 5 anos com o Lucas. Eu tenho aí quase 15 anos, mais de 15 anos, na verdade, de caminhada cristã. Me converti ainda criança. Mas a minha vida, eu sou natural da cidade de Pelotas, mas a minha vida cristã e a minha profissão estão muito ligadas à minha vida com Deus, porque eu moro em Florianópolis há 4 anos e foi tudo que eu fui fazendo, assim, desde que eu me converti, foi buscando uma direção de Deus, né? Então, quando eu tinha 18 anos, eu conheci a Palavra Viva ainda na minha cidade, lá em Pelotas. A igreja abriu lá, e aí nos primeiros cultos, eles fizeram alguns connects, né? Depois abriram no hotel, e aí foram pro prédio. E daí no prédio eu fui no segundo culto da igreja. Foi a minha primeira vez. Só que os pastores da igreja me conheciam desde criança. Eles congregavam no mesmo ministério que nós antes, e depois eles saíram. Eu conheci Jesus através da minha prima, e eles são muito amigos até hoje. E daí eles saíram do ministério que nós congregávamos e abriram a Palavra Viva. Aí eu também fiz o mesmo caminho, mas um tempo depois. E quando eu cheguei na igreja, acho que foi no primeiro culto, segundo culto, uma amiga me disse que ela ia gravar um vídeo. Ela tinha que gravar um vídeo no final do culto. E na verdade, durante toda a minha adolescência, eu quis fazer psicologia. Nunca gostei da área do jornalismo. Já tinham me falado muitas vezes para eu fazer jornalismo, mas eu dizia, nada a ver, nossa, horrível, não vou fazer. E aí, eu cheguei na igreja um dia, minha amiga disse que ela ia gravar um vídeo no final do culto. Daí nós fomos gravar, fui ajudar, e eu sou fotógrafa desde os 15 anos, e daí nós fomos gravar, fui ajudar e tal, e ela não conseguiu gravar, ela ficava envergonhada e tal, desistia, e aí começava de novo e tal, daqui a pouco eu falei, deixa eu tentar.
Óbvio que eu errei 800 vezes, mas eu não desisti, sabe? O vídeo ficou super engraçado, porque dá pra ver claramente que eu tô muito nervosa, mas eu tinha 18 anos na época. Mas no fim foi uma experiência muito legal, e aí ao longo dos meses, assim, eu fui gravando outros vídeos e fui ficando mais desenvolta, falando com mais facilidade. O primeiro vídeo eu tentei 10 vezes. Eu lembro que eu achei muito engraçado, ficaram 10 vídeos salvos no meu celular. E aí eu falei, gente, 10 vezes, não vou fazer mais, pensei. Mas eu falei, não, eu vou melhorar, eu consigo. Eu sou boa de memória. Aí, as outras vezes eu fui melhorando, e aí eu lembro que teve alguns vídeos que eu consegui no primeiro vídeo. E aí eu publicava os vídeos no Facebook, no Instagram da igreja, e republicava, repostava no meu. E aí um dia uma pessoa comentou, você daria uma ótima repórter. E aí eu falei, cara, mas não é a primeira pessoa que me fala isso. Aí eu comecei a estudar a ideia, o meu Dindo, uma vez a gente sentou para conversar, e ele me disse, Ellen, tu é boa de português, tu tem uma boa dicção, tu fala inglês, por que tu não faz jornalismo? E eu, nada a ver, péssimo. Aí, quando eu li aquele comentário, eu lembrei do meu Dindo, falando aquilo, e daí eu falei, cara, vou tentar, por quê? Naquela mesma época, eu tava conhecendo o Lucas, e o Lucas inventou que ele ia fazer uma faculdade. Aí eu falei, como é que agora a gente vai começar a namorar? E daí eu não tenho faculdade, e ele tem, vou fazer? Aí eu tive que começar a fazer no susto. Na obrigação. Na obrigação. Só que, em relação a Florianópolis, eu sempre gostei muito da cidade. Eu não conhecia. Quando eu era bem novinha, eu fui a Balneário Camboriú. Passei um dia lá. Fui no Beto Carreiro. Tinha 13 anos, eu acho. Mas alguns anos depois, eu comecei a seguir pessoas que moravam aqui. Algumas amigas minhas também se mudaram pra cá. E eu fui achando o lugar cada vez mais lindo, sabe? Eu via posts que elas faziam e eu falava, meu Deus, mas esse lugar é muito lindo. E aí algo me atraía. E eu dizia, cara, um dia eu vou me mudar pra lá. Quando eu conheci o Lucas, eu disse pra ele, ó, se tu quiser namorar comigo, tu sabe que tu um dia vai morar em Florianópolis. E então, ele aceitou. E aí a gente namorou e tal. Eu casei em janeiro de 2021, na pandemia. E eu já queria vir pra cá, a gente já falava em vir pra cá. Só que como ainda era pandemia, a gente não sabia muito bem como as coisas estavam acontecendo aqui, porque dia tava bom, dia não tava. E aí a gente esperou dar uma esfriada, assim, dar uma baixada nessa situação. E nós viemos no dia 15 de novembro, que é feriado, né, de 2021, nós nos mudamos pra cá. Porque a nossa situação em Pelotas estava péssima, assim, péssima mesmo. E nós não viemos só pelo financeiro, porque eu sempre quis morar aqui. Então, a gente se mudou com pouquíssimas coisas que a gente tinha, nos mudamos, fomos inicialmente morar lá no norte da ilha, lá no Rio Vermelho, que era onde uma das minhas amigas morava, e daí nós frequentávamos a Palavra Viva dos ingleses. Tem uma Palavra Viva no Rio Vermelho, né, mas aí nós íamos nos ingleses. E aí a gente foi entregando currículos e conseguindo outras propostas e tal, e daí então eu consegui uma proposta em São José. E daí, quando o rapaz me ligou da empresa, ele disse, olha, fica bem longe da tua casa. E eu falei, eu sei. Aí ele, você vai querer mesmo assim? E eu disse, sim, porque o salário era muito maior. Porque o que acontece? Eu estudei jornalismo em Pelotas por 2 anos. Eu fazia na Universidade Católica, né? Então era à distância, principalmente por conta da pandemia. Mas eu estudei 2 anos em Pelotas e eu não consegui nenhum estágio lá. Porque todos os estágios eram não remunerados. E como uma mulher casada, eu precisava que fosse remunerado. Então, eu, por 2 anos, não consegui uma proposta que fizesse sentido para mim. E aí, em 3 meses, morando em Florianópolis, eu consegui 3 estágios diferentes. Todos pagando um salário legal, mas essa última proposta foi o que pagava melhor e fazia mais sentido para nós, né? E era também uma empresa muito boa. Então, eu me mudei para São José para trabalhar nessa empresa. E aí, apesar de morar em São José, a igreja mais próxima, a Palavra Viva mais próxima, ainda era a sede, que fica em Florianópolis, porque era um bairro do lado, né? E aí nós começamos a frequentar a sede e estamos lá desde 2022, meados de 2022. Nossa, todo esse tempo e a gente nem tinha se visto, né? Sim.
Que loucura. Mas então, eu vou contar um pouco de como a gente se conheceu, pode ser? Pode ser. Eu e meu marido temos uma loja de erva mate, artigos de chimarrão, que é a Doce Amargo. E então o Thiago, né, que é o marido da Vel, servia conosco na multimídia da igreja. E aí nós sabíamos que ele era gaúcho. Não sei por que motivo nós sabíamos que o Thiago era gaúcho. Acho que ele viu vocês tomando chimarrão, uma Provavelmente. coisa, e deve ter falado. Deve ter sido. E aí nós começamos a vender erva mate pra vocês, né? Uhum. E aí um dia... Mas o contato era só com o Thiago. Era com o Thiago, Ele só falava assim, manda lá pra ver, pelo WhatsApp. Nunca assim. Sim, a gente nunca teve assim uma proximidade, né? Era só levava a erva, se cumprimentava, falava um pouquinho sobre a erva mate e deu, era esse o nosso contato. E na verdade isso é bem recente, né? Porque a loja não tem 1 ano ainda. E aí, realmente, o nosso contato foi esse. Acho que a vez que a gente mais conversou foi em outubro, que eu falei pra ti da erva. Lembra que foi numa quarta-feira tu tava fazendo chimarrão, depois assim, não consigo fazer chimarrão com essa erva. E depois uns 10 minutos falando só de erva mate, eu virei as costas aí. Foi só isso. Nada muito pessoal, né? Não. Nada de amizade, era só uma coisa meio... E aí, um dia eu cheguei na igreja e o Thiago tava sozinho. Só que eu tava sempre com ele, apesar de eu falar mais com ele, eu sabia que ele era casado e tudo mais. E aí eu fui lá e perguntei pra ele, e aí a Vel, como é que tá? E daí ele começou a me contar sobre a tua situação. Aí tu pode contar agora como que Deus te deu a ideia do podcast. Então, eu tive uma crise de burnout, eu fiquei 30 dias afastada de onde eu trabalhava, né? E a minha avó, ela tava com câncer nesse momento. Eu aproveitei esses 30 dias e fui pra lá pra aproveitar, ficar com ela um tempo, né? E eu já tava pensando em ter um podcast, alguma coisa assim, né? Mas nada com o que a gente quer fazer nesse, né? Era um outro caminho. Só que alguma coisa me incomodava, assim, me incomodava. E enquanto a avó tava no hospital, eu orava. Pedia pra Deus, Deus me mostra, né, o que realmente eu faço. Se eu saio do emprego, eu tinha medo de sair do emprego, né? E eu falei, daí nisso, eu já tava com a ideia fixa de ter um podcast. Eu falei assim, eu preciso de uma pessoa, não sei com quem abrir. Porque as pessoas que eu conheço na igreja, eu era do Kids, da galerinha, que são os ministérios que eu sirvo na igreja, né? E eu pedindo pra Deus, me dá a pessoa certa. Nisso, a Ellen me mandou uma mensagem. Que foi quando o Thiago me disse que você tava... Que eu não estava muito bem. Ela falou assim, será que eu mandar uma mensagem pra ela me responde, pra gente conversar? Tomar um mate. Tomar um mate. Eu disse, sim, ela responde. Ela me mandou mensagem. E apareceu nas notificações. Eu não tava respondendo quase ninguém no WhatsApp. E nem no Instagram. E apareceu o nome dela ali. Na hora me veio assim, é ela. Aquela voz assim, sabe? É ela. Eu disse, ai meu Deus, é ela. Eu só respondi pra ela. Lembrando que zero amizade. Não tinha nada. Zero proximidade. Nada. Eu até imaginei que ela ia me chamar de louca. Né? Mas em outras circunstâncias eu talvez chamaria mesmo. Enfim. Daí ela me mandou mensagem, eu vi o nome dela ali e já vi assim, é ela. Eu disse, como é que eu vou chegar pra falar com ela? Nunca falei, né? A não ser de erva mate. A gente não vai fazer um podcast vendendo erva mate só, né? Podemos vender, tá, galera? Chame a Doce Amargo. E daí... Inclusive, muitas pessoas acharam que seria o suspense que a gente fez. Erva mate, as pessoas uma loja de roupa. Não, gente, não era só um podcast. É o podcast. E apareceu o nomezinho dela, eu mandei mensagem, eu respondi pra ela, claro, até preciso falar contigo. Tipo, ela me deixou ansiosa, já deixei ela ansiosa também, E daí eu lembro que eu tava com alguém na hora que tu mandou essa mensagem. E daí eu falei, que ela tem que falar comigo, né? Nada a ver, que será que ela precisa? Aproveitei, eu já sou ansiosa, deixei ela ansiosa também. Pouca coisa. Enfim, nesse meio tempo a minha avó faleceu, a gente tinha combinado de tomar o mate bem na segunda-feira que a minha avó faleceu. E eu tive que voltar pra Santo Ângelo, pro funeral da minha avó. E eu mandei mensagem pra ela, olha só, vou ter que adiar. Foi nessa semana, né? Vou ter que adiar o nosso chimarrão, nossa conversa, tudo. Daí a gente adiou, daí eu voltei pra casa na quarta-feira, no domingo eu fui no culto à noite. Vi ela caminhando e disse, agora, vou falar com ela. Eu cheguei. Uma pausa, pra eu contar daí a minha parte. Tá. Porque o que acontece? Isso foi o que Deus moveu no teu coração, Sim. né? Mas
é engraçado porque eu comecei no jornalismo, fiz, né, tudo, sempre gostei da área. Mas quando eu comecei a atuar, eu não me sentia assim, nossa, estou fazendo aquilo que eu realmente gostaria, sabe? E aí eu comecei a pensar em outras vertentes do jornalismo, porque é uma área muito rica, com uma gama vasta de opções, assim. E aí eu pensei, o que eu realmente amaria fazer na área da comunicação? E me veio a ideia de um podcast. Porém, eu senti aquilo de não tomar nenhuma atitude, de não dar nenhum passo em relação a isso. Então eu senti que Deus cuidaria do resto. Porque eu até conto isso, eu acho um pouco engraçado, um pouco peculiar. Eu tenho uma facilidade de abrir o meu coração, falar com Deus e também ouvir a voz de Deus quando eu deito a cabeça no travesseiro para dormir. Então, um dia eu deitei a cabeça no travesseiro e pensei o que eu iria gostar de fazer. E então foi nesse momento que me veio a ideia do podcast e Deus me disse, ó, é isso, mas não toma nenhuma atitude, o resto eu vou cuidar agora. Nunca mais eu tomei nenhuma atitude a respeito disso. Na verdade, eu não conversei com ninguém sobre isso. Contei pro meu marido só. Mas foi uma coisa muito rápida. A gente estava no carro ouvindo rádio e daí alguém falou alguma coisa sobre podcast no rádio e eu falei rapidamente pra ele, falei, acho que eu iria gostar de fazer um podcast. E daí ele falou, acho que seria legal. E acabou o assunto. Foi isso que a gente conversou. Então, e Deus realmente cuidou do resto, né? Se encarregou de terminar o trabalho. Sim. Então, daí cheguei no culto no domingo, né? Voltando ao assunto. Chegando no domingo no culto. Eu vi ela passando lá por trás, né? Eu disse, vou lá chamar ela. Ela tava indo ali pra PA. E eu peguei ela no corredorzinho. Eu disse, preciso falar contigo. Mas na minha cabeça eu já pensava assim, meu Deus. O não eu já tenho. Ela vai achar que eu sou uma louca desvairada, que eu não tenho seguidores pra ter um podcast, né? Não sou uma influenciadora. Mas fui. E daí falei com ela assim, olha só, o que eu queria falar contigo, assim, eu tô pensando em fazer um podcast pra falar com mulheres sobre rotina feminina. E ela, tu não vai acreditar, eu também tava pensando nisso. E ali a gente já tava com convidadas, a gente já tinha os assuntos, a gente ficou até o culto começar, né? A gente começou a fazer um cronograma. Agora a gente assiste, depois a gente continua falando. Na hora de começar a fazer um cronograma. Já tava com o roteiro pronto do primeiro episódio, já tava com quase tudo pronto. E foi assim, a gente espera que vocês gostem dessa nossa... A nossa intenção, na verdade, é criar um espaço seguro, né? No sentido de que aqui com a gente, vocês não vão encontrar mulheres, as mesmas mulheres superficiais que a gente vê nas redes sociais, né? Aqui vocês não vão ver mulheres que fingem ser algo que não são. Nós vamos falar sobre erros, sobre pecados, mas também vamos falar sobre... a realidade, né? A realidade, o nosso testemunho. E a gente já tem aí diversas convidadas na lista, né? A primeira delas vai ser a nossa bispa, a Bispa Suzy. Não era pra dar spoiler, né? Não, era pra dar spoiler, sim. Esperar o próximo episódio. Era pra dar spoiler, como assim? Era pra ficarem bem curiosas pra querer assistir o próximo. É porque a nossa bispa é uma mulher que carrega algo diferenciado, né? Ela tem um testemunho muito lindo, uma história muito bonita. Ela é a fundadora do Ministério Avivar. Então, é uma mulher de verdade. É uma mulher vida de verdade. Sim. E a gente quer convidar ela não só porque ela tem um testemunho. A gente não quer convidar, a gente já convidou, ela já aceitou. Isso, exatamente. Mas a gente não só convidou ela por conta desse testemunho lindo dessa história linda que ela carrega, desse chamado que ela tem em relação às mulheres, mas também com uma questão de honra, né? Nossa bispa, nossa pastora, cuida da nossa igreja com todo o amor do mundo. Que através deles que a gente se conheceu, né? Dentro Exatamente. Da casa que eles Então nada mais justo do que ela ser a nossa primeira convidada. Sim. Calma aí. Interrompemos a nossa programação, interrompemos o nosso podcast para falar um pouco sobre as marcas que patrocinam esse vídeo. Então vamos lá. Se você ainda não garantiu os presentes de Páscoa para sua família, nós temos uma dica especial para vocês. Exatamente, a loja Cacau Show do bairro Abraão está com uma grande variedade de opções para deixar sua Páscoa ainda mais doce.
São chocolate para todos os gostos, perfeito para presentear quem você ama. A loja fica dentro do supermercado Bistec, no bairro Abraão. É isso aí, então passe por lá, escolha seus chocolates favoritos e presenteie a sua família nessa Páscoa. E a segunda dica é para você que procura roupas de qualidade e estilosa. Você precisa conhecer a Marca da Paz Floripa. A Marca da Paz é uma loja de roupa cristã que, além de te vestir com estilo, te veste com propósito. É verdade, são camisetas e roupas com mensagens que refletem a fé e levam a palavra de Deus. É perfeito para quem quer vestir aquilo em que realmente acredita. Então vale a pena dar uma passada na loja e adquirir os produtos que te fazem vestir o evangelho. E por fim, o recado é para você que gosta de café e de doces deliciosos. Agostê Doces e Cafés é o lugar perfeito para você dar uma pausa no seu dia e aproveitar um momento especial. É isso mesmo, lá você encontra cafés feitos com muito carinho e doces incríveis, como esse tabuleiro de brownie que está aparecendo aí na sua tela. E o melhor é que você pode visitar a Gustê em 2 lugares. Um deles é dentro da Energiluz, no bairro Barreiros, em São José, e o outro é dentro da Rai Toyota, no bairro Capoeiras, na região continental de Florianópolis. Então já anota essa dica, passa na Agostê, escolhe o seu café preferido e aproveite esse momento delicioso. Voltamos com o nosso chimarrãozinho. Então onde é que a gente... Agora a gente vai falar de como Deus foi nos conduzindo, né? Como Deus foi nos presenteando. Porque o que aconteceu, né? A gente teve a ideia, mas a gente não tinha recursos. A gente só tinha a ideia propriamente dita, e dita mesmo, porque não tinha mais nada além disso. Então, um dia eu chamei a Vel pra conversar, ela foi na minha casa, e daí nós conversamos e a gente foi... Pode tomar esse, amiga. E a gente foi tomando café e conversando e trocando testemunhos e experiências. E nós vimos que tudo o que nós vínhamos conversando vinha casando, todas as nossas ideias, tudo que Deus falava com ela, eu concordava, tudo que Deus falava comigo, ela concordava. Então a gente foi vendo que era uma parceria vinda de Deus mesmo, né? Que era algo que vinha realmente do céu. Então nós um dia nos reunimos e começamos a fazer algumas gravações e... Não, antes disso, a gente estava procurando o nome. Ah, teve o debate do nome, que foi difícil. Foi, uma semana, 2. Nossa, foi bem difícil. Foi. Uma achava um nome, daí a outra achava outro nome, não dava, e não dava, e não dava, e não dava. Daí no fim a gente escolheu esse, né? A gente escolheu esse nome por quê? Porque papo e propósito denota que existe algo, né? Não é só uma conversa, não é só um debate, não é só... Existe um propósito, e o nosso propósito, obviamente, é falar de Jesus, é mostrar, né, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e tornar o nome de Jesus glorificado. E o nosso público-alvo são mulheres, mas por que a gente não quis colocar um nome em específico, né, para mulheres cristãs, enfim... algo que desse assim de cara para perceber que era um papo entre mulheres cristãs. Porque a gente quer que uma mulher abra o nosso podcast sem saber o que ela vai assistir e encontre Jesus, né? Porque para uma mulher que não é cristã, ela vai ver ali que é algo que não combina com ela e vai pular, ela não vai assistir. Então, algo que não tem essa obviedade, não carrega essa obviedade no nome, pode chamar um pouco mais de atenção, e a mulher que não conhece Jesus pode conhecer através das nossas vidas. E esse é o nosso objetivo, né? É não só tornar um espaço seguro e as pessoas virem 2 mulheres reais, que compartilham da mesma rotina, dos mesmos problemas, enfim, como também que mulheres conheçam Jesus através das nossas vidas. A gente conversa muito sobre isso, assim, que se uma mulher lá do outro lado do Brasil, ou até do outro lado do mundo, que fale português, ela vai ver o nosso podcast, vai aceitar Jesus, a gente nem precisa ficar sabendo, né? Uhum. Se eu fiz a vontade de Deus, se eu tornei o nome de Jesus conhecido, já o mais isso, importante. É isso que importa. É verdade. E por que nós tivemos a coragem de abrir um podcast? Porque a gente viu que era realmente muito a mão de Deus se movendo, né, amiga? Muito necessário, né? E todas as pessoas que a gente conversou e apresentou a ideia, nossa, assim, cada vez que a gente contava, né, dava vontade de chorar. Sim. Porque todo mundo se emocionava e ficava realizado, né? Que é um espaço que ainda não tem. Quer dizer, tem, né, outros podcasts cristãos, de mulheres,
Mas assim, não com a base, com o que a gente quer trazer. Então, várias pessoas que a gente conversou nos agradeceram por começar isso, né? E também porque a gente carrega uma promessa, né? Sim. Nós conversamos com algumas pessoas, assim que a gente teve tudo definido, assim, que a gente conseguiu estabelecer uma data, estabelecer um início, a gente começou então a conversar com algumas marcas, para que pudessem, compartilhando da mesma fé, pudessem abençoar as nossas vidas, né? E a gente, obviamente, também abençoar essas marcas. E nós conversamos com alguns empresários, todos ficaram muito felizes, mas em específico teve uma reunião que foi muito especial. A Veu, infelizmente, né, amiga, não pôde participar. Ela teve um compromisso na igreja, que já era, né, pré-agendado, e essa reunião foi de susto, assim, porque eu chamei pelo meu WhatsApp a marca, e a marca respondeu: olha, eu posso agora. O dono respondeu: eu posso agora. Eu falei: puxa vida, mas agora a Veu não pode. Daí ela me respondeu: não, vai que eu confio em ti. Daí eu falei: então tá, amém. Fui. Fiz uma reunião online com o dono, e coincidentemente esse dono era pastor na nossa igreja, só que eu não sabia. Eu não conhecia ele. E aí a gente conversou um pouquinho, trocou uma ideia, e aí quando eu terminei de falar da proposta, ele mudou de assunto. E a gente ficou 1 hora conversando, e foi um papo muito enriquecedor, assim, sabe? Foi muito gostoso de ouvir o testemunho dele e tal. E aí, quando nós estávamos para finalizar ali a reunião, ele disse assim: Ellen, eu quero estar com vocês desde o dia zero. Desde o dia zero. Eu quero entrar nessa com vocês, porque na minha percepção, o que vocês estão fazendo não é abrir. O que vocês estão dando um nome bonito, que é o podcast, mas vocês estão abrindo uma igreja. E eu falei: gente, nossa, eu congelei quando ele falou aquilo. Eu falei: nossa, eu nunca tinha tido esse olhar, sabe? Daí ele falou: vocês estão abrindo uma igreja, muitas vidas vão encontrar Jesus através de vocês. E eu falei: amém. Aí quando nós encaminhamos para o final, eu falei: glória a Deus, nós estamos muito empolgadas, cheias de fé e também curiosas para saber o que Deus vai fazer. E ele falou: então deixa eu te falar uma coisa. Daí eu gelei. Na hora quando ele disse: deixa eu te falar uma coisa, eu já... ai, Jesus. Ele falou: vocês estão fazendo a oração errada. Vocês estão pedindo que Deus mande audiência. Mas a audiência já existe, o céu já estabeleceu essa audiência, vocês já têm. Vocês têm que orar para que Deus prepare vocês e dê suporte para tudo que vem pela frente, porque Ele vai mandar muita bênção. E eu falei... E daí eu saí do escritório e meu marido me olhou e falou assim: tu tá roxa? Aí eu me olhei no espelho e eu realmente tava roxa, maquiada. Dava pra ver direitinho que eu tava muito vermelha, assim, porque eu fiquei muito emocionada com aquela conversa. E eu, na hora, liguei pra Vel e falei: amiga. E essa conversa foi com a marca da paz, que nós estamos vestindo nesse momento. Nós fechamos com a empresa e... realçando a nossa beleza. Realçando com certeza a nossa beleza, porque que roupa bonita, né? Ela tem dizeres aqui na frente, mas atrás também tem um desenho bem bonito. Depois a gente mostra uma fotinho pra vocês. Coloca um take. Nos sigam no Instagram, que tá lá já. A gente já fez uma propaganda pra eles. E, inclusive, quando a gente fez a propaganda pra eles, foi quando o pessoal achou que a gente abriu uma loja de roupa. Mas não, galera, errou. Tá emocionada, amiga? Tô. E é engraçado porque a gente não tinha nenhuma proximidade, mas nesses meses que a gente vem trabalhando juntos, não houve nenhum desacordo, né? Nenhum desentendimento. Só muitas coincidências. Conta, pode contar. Do aniversário, né? A gente falando: porque é o aniversário, não sei o que. Daí eu falei assim: faço aniversário em abril. Ela disse: que dia de abril? Eu, dia 11. Ela: mentira. Daí eu: por que eu faço dia 10? Eu disse: eu não acredito. Eu não acredito, eu fiquei o dia inteiro desacreditada. Não, e a gente saiu, isso foi no começo da tarde, né? E depois a gente teve várias outras coisas pra fazer. E no final da tarde a Vel ainda tava assim, meio que... rindo sozinha. Sim. A gente tava vindo pro escritório. E eu tava rindo sozinha. E ela disse: que foi? Eu disse: eu não tô acreditando ainda. Não tô acreditando ainda. Horas a fio depois, ela ainda tava desacreditada. E eu achei tão engraçado. E apesar de tudo, nós temos... idades bem, né? Eu sou bem novinha. E ela é bem... mais velha. É bem mais velha. Eu sou madura. Tô caindo do pé já. Ela me chamou de velha em 50 idiomas. Já me chamou assim, de velha. Ela disse que eu era muito mais velha que ela com
uma possível patrocinadora. Eu sou uma jovem adolescente. Não, Ela não lembra. Eu não lembro bem o assunto, mas ela me chama de velha. Não fala isso, eu vou ser cancelado na internet. Não, Guria, gente. que feio. Ela poderia ser minha filha. Então, era isso que eu ia falar, porque a filha mais velha de vocês tem 22 anos, eu tenho 25. Então, é isso que eu ia dizer, que eu tenho muito mais proximidade com os filhos de vocês do que contigo. Entendi. Entendeu? Tá perdoado. O Iago tem 13 anos, vou fazer 26. Tu, não vou falar aí quando... Eu tenho 39. A carinha de 25. Não, a carinha de 25 mesmo, bem novinho. Então... A gente já perdeu o foco. Bobalhona. A gente perdeu o foco. Não, mas agora a gente queria agradecer, né, a todas as pessoas que iniciaram no projeto com a gente, que estão nos abençoando, né, também. Confiando no nosso trabalho, Quer né? começar falando das pessoas? Não, pode falar. Posso falar? Pode. A gente queria agradecer a Gustê, Doce Café, que até nos mandou brownies deliciosos, quentinhos, que acabaram de sair do forno. Que foi um casal também que deu uma palavra pra gente no dia da reunião, né? Outra empresa é a Marca da Paz, né? Que nos presenteou com as camisetas e também, como a Ellen falou, também deu uma palavra que nos deu mais motivação, né? Pra continuar. Fôlego de vida, né? Nos encheu de fé. Porque a gente ainda tava um pouco insegura. A gente tinha já a palavra, né? Mas a gente tava se sentindo insegura, né? Com isso. E a gente queria agradecer também a nossa grande amiga Lazy, né? Que foi a primeira pessoa que a gente apresentou a proposta. E ela tem uma Cacau Show. Uma não, né? São várias Cacau Show. São 7 lojas. 7 lojas da Cacau Show. E ela nos abençoou também, né? Além de palavra, de conselhos, ela é uma bênção na nossa vida. Ela também tem um chamado com mulheres, né? Com mulheres. Ela também abençoa muito as nossas vidas com palavras, assim. E ela é responsável pelos casais da nossa igreja, pelo Ministério de Casais. Eu venho servindo com ela algumas semanas aí, pouco tempo, mas a gente se apaixona, assim. É muito gratificante servir com pessoas que realmente se doam pelo ministério, sabe? Então, na última vez que nós servimos juntas, eu abracei ela e falei, muito obrigado pela tua dedicação, é uma bênção servir contigo, sabe? E ela ficou até emocionada, porque realmente a gente vê o amor por Jesus que ela tem, assim, com a dedicação que ela tem para servir. E também agradecer... Ela também será uma das nossas futuras convidadas. Sim. Ela é muito especial, né? Ela é. Pela questão do empreendedorismo, mas ela também vai falar um pouco sobre mulheres. Também o testemunho dela, né, de Sim. vida. E também agradecer a MT Infinity, que nos cedeu o espaço para gravar o nosso podcast, né? E é isso. E também a querida Ellen, que nos trouxe o chimarrão. Fofíssima. E agradecer a Deus que nos concedeu a beleza. Ela falou mesmo, eu achei que ela não ia. Mas é óbvio, né? Que guria sem vergonha, cara. Nos deu a beleza. E a coragem, né? A coragem. Meu Deus. Verdade. Porque pra eu estar falando aqui, é só por um milagre, né? Porque eu sou muito tímida. E hoje é sábado, né? Amanhã é Dia das Mulheres. Nós vamos publicar o vídeo daí na quinta-feira, dia 12, mas hoje a nossa gravação é sábado. E nós ganhamos presentinho, gente. Dos maridos. Que fofinhos. Eles chegaram aqui com um presentinho pra nós, muito queridos. Presentes, inclusive, da Cacau Show. Obrigado. Que fofo, gente. Ai. Esse é o filho da Vel, tá? O Iago. O Iago, ele é nosso cameraman. É nosso funcionário. Nosso fotógrafo. Ele só trabalha enquanto ele não está na escola, tá? Mas ele vai na escola, não precisam se preocupar, não é trabalho infantil. A gente não abusa dele. Sim. Não, mas ele é muito fofinho, muito dedicado, muito solícito, inteligente, proativo. Quando ele fizer a idade suficiente, aí se a gente não puder contratar, vocês contratem. Vocês contratem, isso mesmo. Ele já serve na mídia da igreja, então ele tá craque nessa. Qualquer time de marketing aí vai ser muito bem sucedido com ele, né, Iago? Tadinho, ficou vermelho. Mas então... E tem uma pessoa que a gente gostaria de mencionar também, que é o pastor Gessé.
o pastor Gessé Medeiros, da nossa igreja, porque quando nós fomos conversar com ele para contar um pouco da nossa ideia, ele nos deu todo o apoio, nos incentivou, orou conosco, Deu e ainda dicas. deu várias dicas e ainda disse, vocês estão fazendo o caminho contrário de muitos empresários, de muitos sócios, né? Mas esse é o caminho certo, que foi nós irmos conversar com ele antes de ter problema pra ele resolver. Não, antes de botar a cara a tapa mesmo, né? E aí ele disse, normalmente quando as pessoas se conhecem na igreja e fazem sociedade na igreja, elas vêm nos trazer aquilo quando já existe um problema. E vocês estão trazendo antes pra gente orar, pra gente interceder e instruir, né? E aí ele nos deu algumas dicas bem legais. É verdade. Então, E é isso, né, amiga? é isso. Fala mais. Falo muito pouco. Eu sou muito tímida. Eu não consigo falar, vou começar a gaguejar daqui um pouco. Já tenho a dicção péssima, né? Não. Sim. Eu nem sei mais o que falar. Tô muito ansiosa pros próximos. E a gente tá, de verdade, muito curiosa pra ver tudo que Deus vai fazer. Ontem eu quase apanhei na igreja. Eu sirvo na galerinha, né? Nas sextas-feiras. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Ontem todos os pais que me seguem no Instagram, eles chegavam assim, e aí, o que é amanhã? O que vai ser? O que vai ser? Por favor, me fala. Não, amanhã a gente vai divulgar. Não, já me conta antes, por favor. Eu não aguento mais saber. Sem saber, por favor, me conta. Eu mandei pra ela, Ellen, a gente tem que falar amanhã. A gente vai ter que colocar amanhã no Instagram, porque senão eu vou apanhar. Ou as pessoas vão descobrir o nosso endereço, vão lá em casa. Vão roubar a nossa porta. Mas é isso, né? Faz parte, paciência, galera. Marketing, vocês têm que saber lidar. Vocês têm que ser não tão ansiosos. Não andei ansiosa. É um assunto que nós vamos falar bastante. E algo que a gente também vai... A gente tem muitas ideias, né, sobre os próximos podcasts, mas logo depois da Bispa Suzy, por que eu tô falando isso? Para as pessoas já ficarem atentas. Ela vai soltar spoiler. Mas tá, não vou falar nomes, mas então vou falar temas, tá? Isso. Logo depois da nossa bispa, nós teremos uma psicóloga muito conhecida aqui na região da Grande Florianópolis. Ela lida muito com a parte feminina. Nós vamos falar de todas as áreas da saúde. Nós teremos ginecologistas, nós teremos nutricionistas para falar sobre a nossa saúde, o quanto ela é importante para a nossa vida com Deus. Nós vamos ter pastoras trazendo palavras, nós teremos muitos episódios em que seremos só nós duas debatendo, conversando e fazendo aí um apanhado do que Deus tem feito. E até a gente deixa em aberto, né? Se alguém tem alguma dúvida, alguma ideia de quem que querem ouvir, que seja dentro do nosso que tem que ser dentro possível, da nossa realidade. Que a gente possa trazer, né? Por exemplo, a Fernanda Madaloni, ela mora nos Estados Unidos, galera. Não vai estar tendo como no momento. Nada que uma videochamada no Instagram, uma live, a gente não possa fazer. É verdade. Fica aí a dica. Aí, pastora. Fernanda Madaloni, a gente é muito fã. Não esqueça que eu fui pra Palavra Viva depois que eu fiquei sabendo de ti. E nós vamos falar também, nós teremos convidadas que vão falar sobre arte, sobre empreendedorismo. Nós temos aí uma gama vastíssima, tá? Nós já temos diversos nomes. Algumas pastoras da nossa igreja. Então, fiquem bem atentos, porque mesmo que talvez você não conheça as pessoas que nós vamos trazer aqui, você pode ser muito abençoada através do que vai ser dito nesse espaço. Porque nós queremos trazer a nossa realidade, que nós sabemos que é a realidade de muitas mulheres, né? Sim. Eu não tenho filhos, por isso que eu acredito que Deus nos uniu. Nós vivemos realidades diferentes, mas ao mesmo tempo bem parecidas. No meu caso, eu não tenho filhos, você tem. Então nós vamos trazer experiências e é algo que sempre vai acrescentar e casar uma com a outra, né? A nossa, especificamente, nós iremos falar com o público feminino de mulheres adultas, casadas, mas ao mesmo tempo nós também vamos tocar aí um pouco em algumas outras áreas, né? Faixas etárias, né? Por exemplo, eu, por ser nova, eu tenho toda a minha adolescência muito fresca ainda, é algo muito recente, então eu vou poder falar bastante sobre como foi a minha trajetória. Algumas mulheres que nós vamos trazer, algumas das nossas convidadas, serão
mais velhas, então também vão tocar aí na terceira idade, um pouco menos. Mas nós sabemos aí que existe um propósito, por isso o nome. E a gente fica à disposição para que vocês mandem dúvidas, mandem perguntas, sugestões. Nós vamos abrir aí diversas lives e caixinhas no Instagram. Agora nós vamos ter que virar blogueira, né, amiga? Tá aí uma coisa que eu... Se pudesse ser só podcaster, só host de podcast, porque a parte de criar conteúdo pra mim é um pouco mais complicado, tá? Um pouco mais difícil. Se vocês olharem aí as minhas redes sociais, vocês vão ver que um tempo atrás eu gravei alguns vídeos com uma palavra e tal. Só que eu não consegui dar continuidade. Não porque eu tenha desistido, porque na verdade Deus sempre queimou meu coração pra esse lado, assim, que faltava, sabe? Deus sempre me mostrou que eu poderia usar a internet e a minha facilidade de comunicação para falar de Jesus. Então eu me senti um pouco incomodada por não estar dando continuidade naquele projeto. Só que eu comecei a trabalhar presencialmente, eu trabalhava só home office na época, daí eu comecei a trabalhar presencial, de manhã eu trabalhava home office e de tarde presencial, então era bem corrido. No lugar onde eu trabalhava presencial eu até tinha tempo, mas eu tinha que trabalhar de uniforme, o cenário não era legal para eu trazer esse conteúdo, né? Não tinha muito a ver, assim. Então eu não casou, assim, sabe? Então a parte de criar conteúdo pra mim me pega um pouco, assim. Eu não me considero uma pessoa criativa, sabe? Eu até vejo algumas coisas, tenho vontade de fazer, mas aí chega na hora de fazer, eu já dou uma travadinha. Essa semana eu até fiz vários stories, assim, do meu dia a dia, do que eu tava fazendo. Mas assim, pra dar uma movimentada, né? E sabe que pra às deixar vezes... as pessoas curiosas. Pra lembrar que existe um suspense. Mas sabe que às vezes eu tô nos lugares, daí eu vou embora, daí eu penso, pai, eu não tirei nenhuma foto, sabe? Bem comum. E daí eu fico pensando, meu Deus, que tipo de jornalista que eu sou? Então agora nós vamos ter que virar blogueira. Não era, eu não tinha pensado nisso. Eu me dei de conta disso ontem. Que pra que a gente vai ser a nossa realidade. E é engraçado porque, apesar de nós não termos o dinheiro, a aparência... Eu tenho aparência. Gente, a autoestima é um presente de Deus pra vida da Velciane, né, amiga? Se acha só um pouquinho. E olha que eu tenho amigas que falam que eu me acho, tá? Ah, eu me acho. Meu marido tá comigo 25 anos. Então, né, alguma coisa eu tenho. Essa guria é uma cara de pau. Ai. Não, verdade seja dita, nós somos agraciadas. Não vou dizer aí maravilhosas nem perfeitas. Mas por que eu disse? Sou perfeita? Sim, tá. Todas Todas somos. Sim, todas somos, mas o que eu quis dizer sobre aparência é tipo botox, essas coisas. E apesar de nós não termos os números de seguidores, o número de visualizações, como grandes influenciadoras, nós corremos os mesmos riscos, e isso que me incomoda um pouco, porque qualquer deslize, a nossa sorte é que a gente grava, né? Se fosse ao vivo, nós seríamos canceladas em 37 países, entendeu? Isso me preocupa um pouco. Porque a gente tem um humor... abençoado. Eu ia usar outra palavra, mas... Mas permanecer... Pra não ser cancelado. O cancelamento vem forte, sabe? E a gente se preocupa uma pergunta que ela me fez essa semana. Tá preparada pra receber haters? Sim, claro. Não sei como, né? Mas estou. Bom, sabemos que... A gente não vai receber hater. A gente é bem fofinha. Sim. Vai nessa. Mas de feia ninguém pode nos chamar. Não. E se nos chamarem... É porque a pessoa não enxerga direito, né, amiga? Vamos ter que estar... Não, sabe o que uma vez eu ouvi? Que a gente fala pras pessoas o que tá dentro da gente. Mas sabe o que eu ia dizer? Que a gente tinha que fechar daí uma parceria com uma ótica. Que aí a pessoa que nos chamar de feia, que ela não enxerga direito, daí a gente faz a propaganda da ótica. Ela vai lá e diz, 10% de desconto no... Entendeu? Hashtag... Entendeu? Veu 10. Veu 10. Ela já tem até um cupom. Já. Na empresa que eu trabalhava tinha um cupom, tá? Podem usar ainda. Podem usar meu cupom. Não vou fazer... Mas aí fica difícil. Não vou fazer patrocínio, não vou fazer propaganda porque eu não ganho, né? Agora a minha... Já dei aí, ó. Agora a minha situação é mais cara. Já dei um spoilerzinho, podem nos procurar, né? Olha aí. A empresa que eu trabalhava também trabalha com a mesma coisa que nós, então não posso fazer então propaganda. Não pode.
Então, vamos finalizar com uma palavra, né? Que é o nosso Versículo-chave. nosso versículo base, né? O que a gente... A gente buscou em Deus uma palavra que fosse a nossa base para que a gente pudesse ter como chave. E, obviamente, Provérbios 31 casaria perfeitamente no que a gente quer trazer aqui. Mas Deus nos conduziu para um outro versículo que foi muito... que também casa com o que a gente quer trazer, mas ele vai para um âmbito bem específico do evangelismo, né? Que é Mateus 28, 19 e 20. Que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que a gente colocou esse versículo? Porque a gente não tem a disponibilidade de ir mesmo, né? E a internet hoje é um artefato que leva, que permite, né, que a gente fale do amor de Jesus e alcance vidas lá do outro lado do mundo, né? Então a gente recebeu esse encorajamento da parte de Deus, e agora eu também quero aqui te encorajar. Você que pensa em criar conteúdo cristão, falar de Jesus, demonstrar o amor dele, né? Você que recebeu desse amor, que reconhece essa graça abundante na sua vida, e você tem esse pensamento, essa vontade de criar conteúdo, mas às vezes falta coragem. Use o celular que você tem, use a cara que você tem, use a luz que você tem e fale de Jesus. Porque a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, e o sal é o que gera sede. Então você tem que gerar sede nas pessoas, e não importa como que você vai fazer isso. Então fale de Jesus, demonstre o que ele tem feito na sua vida, use as suas redes sociais e seja um evangelista. Evangelize e fale de Jesus. E até se não quiser usar as redes sociais, né? Onde trabalha, onde estuda, dentro de casa, dentro do ônibus. Enfim, a gente tem várias possibilidades de falar, né? Eu digo pelas redes sociais porque eu demorei para entender, assim, quando eu comecei a fazer vídeos, há muitos anos, não faz muitos anos, foi uns 3 anos atrás. Eu demorei para me convencer, sabe? Eu pensava assim, meu Deus, mas é loucura. E depois de eu ter publicado 3 vídeos, eu acho que eu fiz, no máximo, por causa disso, eu recebi testemunhos, sabe? Pessoas que me chamaram no privado, me dizendo que os meus vídeos abençoaram a vida delas. Eu vi que empresas compartilhavam meu vídeo como uma motivação para os funcionários, para os vendedores. Então, apesar de todos os pesares, o que eu quero dizer com isso? Que a gente teve essa relutância, assim, de nós vamos dar cara a tapa na internet, vamos ser super julgadas. Duas loucas, duas malucas. Que tem gente que não me entende, né? Mas é que nós estamos obedecendo a um chamado, né? Obedecendo a algo que Deus separou para nós. Aqui a gente vai rir, a gente vai chorar, sim, a gente vai chorar pra caramba, né, amiga? 2 chorona. Às vezes a gente chega no culto, só no louvor, a gente que é o só início. se olha. Já começa. Já sabe que a palavra vai ser daquele jeito. Mas é que isso é a realidade Claro que tem pessoas que reagem de uma forma e outras pessoas que reagem de outra, mas é uma realidade de quem entende, né? O quanto foi amado por Deus, quanto foi perdoado. Então a Bíblia fala que quem muito perdoa, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Então, como a gente sabe que nós somos muito perdoados, porque eu, apesar aí de ter me convertido ainda criança, passei aí poucas e boas, tá? Então, eu nunca me desviei, propriamente dito, de passar um tempo fora da igreja, mas porque eu sempre entendi que eu nunca ia ter nada de bom lá, fora da igreja. Deus sempre me chamava, assim, eu tentava, me estressava na igreja, daí passava um tempo fora, e Deus dizia, volta, volta. Daí eu voltava, mas nunca houve, assim, algo de eu dizer que eu me desviei. Então, mesmo assim, eu tenho muito do que ser perdoada, sabe? Reconheço com todo o meu coração que a minha personalidade é difícil, que, meu Deus, eu sou muito difícil. E eu reconheço com toda a humildade. E tento melhorar, obviamente, todos os dias.
E é aquilo, né? O que existe de bom em mim é Cristo. Verdade. O que existe de mal sou eu. Eu tava me lembrando dessa semana te falando do domínio próprio. É, os nossos maridos que o digam. Domínio próprio. Lá em Fala, casa eu Deus. escuto muito quando eu tô em TPM. Já não ouviu falar do domínio próprio? Então eu tô tentando me controlar um pouco. Eu gosto muito desse assunto, porque um dia eu ouvi alguém dizer assim, a Bíblia fala que existem os frutos do Espírito. E onde o Espírito está, ele gera fruto. Então, se você não tem o fruto do Espírito, você não tem o Espírito. É verdade. Porque a Bíblia fala muitas vezes que nós devemos gerar fruto. Então, como o Espírito Santo não vai gerar fruto? Então, o fruto do Espírito é o fruto do Espírito. Ou seja, você tem que ter o fruto do Espírito. É só um, não é vários. Não é todos os que dizem ali. É um só, casado. Então, esse é o fruto do Espírito. É amor, mansidão, domínio próprio, alegria, paz, paciência. Complicado É difícil. de aplicar isso tudo. É muito difícil. É. Então, o que mais? E é isso, né, amiga? Acho que era. Agora eu já tô mais calma. Claro, depois a gente vai... Todo dia, quando a gente começar a gravar, vai ter um frio na barriga. É igual subir lá pra ministrar no louvor. Você já sobe lá em cima tremendo. Daí quando tu abre a boca, já acha que tá desafinando. Claro que eu não canto igual a Giovana. Eu desafino, eu sei. Mas não fui eu que me coloquei sozinha lá em cima, né? Então... Mas eu dou uma tiradinha, às vezes, do fone, assim, pra ver como que tá minha voz. Daí quando eu me escuto, assim, Jesus... Vou calar minha boca. Né? Dá um friozinho na barriga. Tu é uma boba, todo mundo fala que tu canta bem. Sei. Ela me disse que quer fazer aula de canto. Tá, obviamente, todo cantor tem que fazer aula de canto. Mas ela falou de uma forma como se ela não cantasse bem. Mas o que ela tem que trabalhar é na mente dela, porque na cabeça dela ela acha que ela é horrível. É que eu me escuto, eu acho que a minha voz é muito infantil. Agora, eu falando aqui, eu tô ouvindo. No meio da gravação, a gente parou aqui pra conversar rapidinho. E aí ela falou assim, não gosto de ouvir minha voz. Eu falei, cara, mas aí tu tá abrindo um negócio errado. E ela, não, eu vou assistir o podcast no mudo. Como assim, gente? Não vou deixar. Maluco. Eu sei fazer leitura labial. Grande coisa que tu sabe fazer leitura labial. Ai, bobalhona. Mas enfim, gente, é isso, né? Essa loucura toda que vocês vão encontrar aqui quando for só nós duas. Quando tiver mais gente, né? Nas nossas convidadas, a gente vai se comportar como duas mocinhas bonitinhas. Mas naturalmente vai ser algo mais descontraído, né? Até porque a vida já é, né? A vida é bem amarga. E a gente é pouca coisa debochada, né, amiga? Não, nada. Hoje vocês viram a Vel sendo debochada, mas a hora que eu me sorri. A gente não vai revirar os olhos, sangue nas câmeras. Não, jura? Não. Imagina. Não. Outra e meia vai rolar aí um beliscão, puxão de cabelo. Ela já me beliscou, só não vou mostrar as fotos aqui. É bom tu contar que tu luta jiu-jitsu, porque daqui a pouco ela vai chegar aqui toda roxa, vocês vão dizer que eu que tô batendo nela. Aqui o roxão que ela me deixou. Para! Não dá pra enxergar muito, né? Mas ela me deixou roxo. Eu vou contar quem fez isso aí. Foi na aula de jiu-jitsu. O que eu posso fazer? Eu faço jiu-jitsu, gente. E, ou seja, não podemos nem sair na porrada, né? Não. Vou tomar uma surra. Ainda não. Sou só faixa branca. E eu não posso bater em ninguém, porque isso é só uma arte marcial, não é pra brigar. Não é pra usar isso, só pra se defender. Só se tu vir me atacar. Esses dias eu fingi que eu ia dar um sapa nela, e daí ela já veio. Então vamos, então. Não esquece que eu luto jiu-jitsu. Aí eu... então não posso. Tristeza. Tomar uma surra, não sai do chão depois. É no chão, né? Eu literalmente já vou sair do chão depois. Eu não luto nada, mas eu treino, tá, gente? Porque depois a gente vai falar sobre saúde, também. Alimentação e tudo mais. Eu já deixo claro aqui que eu treino. Isso. Há anos já. Mas nada que envolva violência. Eu não tô treinando também pra ser violenta, pra participar de... Que mentira, eu sei que tu bota teus filhos no chão. A dica. Brincadeira, Nunca gente. apanharam. Eles dizem que apanham, tá? Mas eles não apanham. Não apanham, não. Não quero ser cancelada por isso. Posso colocar eles aqui pra falar que eles topam. Com uma arma. Diz que tu não apanha, diz que tu não apanha. Olhando pra eles assim. Mas eles são os anjinhos. Ó, o Iago tá lá rindo, ó, viu? Eles são os anjinhos. A gente fica horas a fio conversando e eles ficam bem quietinhos, só olhando. Brincando com a gata, né? Eles têm uma gatinha. Duas gatinhas. Não, mas é que só uma brinca, a outra não brinca. A outra não brinca. A outra é antissocial. E aí quando é lá em casa, eles brincam com a minha gata daí. Aí ela morde eles. A gente tem só gatos.
Inclusive, aí empresas, marcas de ração, de areia, que quiserem A gente entrar. precisa muito. Precisamos. A gente precisa muito. De como é que é o nome daquele? De churu. Churu. Churu? É. A minha gata nunca comeu, tá? A minha também não. Não dá. Porque a minha gata, a mais velha, não come. Essas raçãozinhas molhadas, mas a pequenininha, até melancia ela come. Melancia, maçã, cenoura. Ela é meio A fitness. minha é só frango. A minha é maromba daí. A minha é só frango. Ela come. Tá bem redondinha. É. Mas eu acho que era isso, né? É isso. Pro primeiro. Espero que vocês gostem. Sigam a gente, compartilhem, comentem. É isso. Ativem as notificações para as próximas postagens. Sigam as nossas redes sociais. Ellen Ossanes F, Veuciane e Papo e Propósito. A gente vai liberar hoje. Hoje não, né? É hoje, né? Mas vocês Hoje, já vão sábado. No sábado, Mas na quinta-feira todo mundo já vai ter visto. Todo mundo já vai ter visto. Glória a Jesus. Amém. Amém. E é isso. Beijo. Beijo.